capítulo 8, versículo 9 ao versículo 25. E como temos feito, vamos fazer aqui uma rápida recapitulação da aula passada, na primeira parte do capítulo 8, e nós vimos que após a morte de Estevão, né, foi o start, né, o início do quê? Da perseguição. E perceba bem nas palavras do autor do livro de Lucas, do livro de Atos, que foi Lucas, o que é que ele escreve? Versículo 1, Atos 8:1. Naquele dia, olha a dimensão da perseguição. Levantou-se grande perseguição contra quem? Contra a igreja em Jerusalém. Nós vimos, né, ali a partir do capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né, a capítulo 5, a ação de Deus através dos apóstolos, as pessoas ouvindo e o número de discípulos se multiplicando, crescendo, vez após vez. E aí, provavelmente ali, né, todos eles estavam concentrados aonde? Em Jerusalém. Só que a partir, né, do assassinato, da pena capital estabelecida pelo Sinédrio a Estevão, né, a partir daquele momento foi dado início ao quê? A perseguição. E um ponto que o próprio autor destaca lá no capítulo 8, versículo 3, é Saulo. Saulo, porém, assolava. Eu até comentei com os irmãos que uma outra tradução para assolava aqui é a ideia de devastava, né? Eu usei até a ideia das queimadas, né? Da devastação, o derrubar de árvores. Olha o que Paulo estava causando na vida das pessoas. Ele estava devastando, ou seja, o objetivo qual era? Era acabar, né? O Saulo ir e acabar, por fim, naquilo que eles julgavam estar fora, né? Contra aquilo que Deus pregava, ou aquilo que a lei determinava. Isso na cabeça de quem? Na cabeça deles. E ele entrava de casa em casa, e o que, que ele fazia? Arrastava tanto homens quanto mulheres. De onde? E olha um ponto, ele arrastava de dentro da sua casa. Ele ia, ele invadia, ele adentrava a casa das pessoas e os arrastava e os lançava aonde? No cárcere. Lá no versículo 4, e aí vai trabalhar um ponto, a gente vai perceber que em meio a essa grande perseguição, em meio a essa devastação trazida por Saulo, a quem? A igreja, aos discípulos lá em Jerusalém, olha um ponto que a gente percebe no versículo 4. Entre mentes os que foram dispersos, ou seja, a ideia de dispersar, espalhados, né? Foram espalhados, né? Por causa do quê? Por causa da perseguição. E eles iam por toda parte, fazendo o quê? Pregando a palavra. Olha só, a real, assim como posso dizer assim, o real propósito, o entendimento, quando o ensino ele fica claro e as pessoas entendem qual é o propósito daquilo que está sendo ensinado e por que que elas estão sendo ensinadas, no momento que elas saem, elas podem até temer a Saulo, correto? Porque elas estão saindo, estão sendo perseguidas. No entanto, elas não têm medo de fazer o quê? De pregar a quem? Pregar a Jesus, pregar a palavra, levar a restauração na qual elas estão vivendo, levar esta restauração àqueles que ainda não têm sobre as suas vidas, a restauração de quem? A restauração do Senhor. E o ponto que a gente observa lá no versículo 6, 8, 6, é que as multidões atendiam unânimes o quê? Aquilo que Filipe, né, dizia. Aí alguém vai e diz assim: pera lá, mas Filipe pregava da cabeça dele. Olha o que o texto está dizendo: as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Mas se você observar lá no versículo 15, versículo 5, perdão, quem é que Filipe anunciava? Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a quem? A Cristo. Então, a palavra, o ensino, a pessoa que era anunciada por Filipe, não era ele próprio, era quem?
era Cristo, era Jesus. E você percebe que ele trabalha o termo Cristo, que é o mesmo Messias, ou o prometido lá de onde? Lá pela lei. O prometido, né, nas escrituras dos judeus, ou seja, no Velho Testamento. Então, por quê? Porque a anunciação feita por Filipe, ela estava pautada, ela estava embasada no quê? Nas profecias a respeito de quem? A respeito do Messias, ou seja, a respeito de Jesus. E os samaritanos, quando ouviam o versículo 6, eles ficavam atentos. E não somente isso, eles enxergavam, eles viam os sinais operados por quem? Por Filipe. Um ponto que a gente vai observar hoje, nessa segunda parte do capítulo 8, é qual é o ambiente, ou qual foi o ambiente encontrado por Filipe quando ele chega na Samaria. Nós vimos no versículo 5 e 6 que ele desce, então ele não especifica qual é a cidade. Diz que ele vai a uma cidade, né? A cidade, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Nós vamos perceber, a partir do versículo 9, uma perspectiva errada da restauração. Acompanhe comigo o versículo 9, capítulo 8, Atos 8, versículo 9. Nós vamos ver do versículo 9 ao versículo 11 um prefácio, ou seja, uma breve explicação da parte de Lucas sobre o contexto onde que se encontrava os samaritanos. Que tipo de mensagem os samaritanos estavam ouvindo? Quem, naquele momento que Filipe chega, né, antes de Filipe chegar ali na Samaria, quem é que realmente tinha atenção ou tomou para si a atenção dos samaritanos? E aí nós vamos ver um personagem que vai ser trabalhado, né, no decorrer do nosso estudo de hoje. Diz assim, versículo 9: Ora, havia um certo homem chamado Simão, que ali praticava mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto. E o que nós vamos perceber, só para a gente entender, o que que fazia Simão? Versículo 9. O que que fazia Simão? Feitiçaria. Feitiçaria, magia, né? Ele praticava magia. E um ponto que a gente vai observar, Fernando e irmãos, é que isso, no mundo antigo, era passado de pai para filho. Pai para filho. Hoje, por exemplo, você vai na internet, tem pessoas que trabalham com mágica, tem pessoas que fazem questão de revelar ou desvendar, né? A situação lá de mágicas que as pessoas fazem na TV, na internet, de maneira clara, de mostrar qual é como é que é feito isso. Lá no mundo antigo, isso não acontecia. Era um segredo que era guardado, né, a sete chaves, usar esse termo, né? Então era algo que não era revelado para quem? De pai para filho, de pai para filho. E isso trazia sobre essas pessoas uma grande vantagem, porque as pessoas não entendiam o que estava, né, da forma como ele estava fazendo, e elas se entregavam, né, tinham a crença que, de fato, aquela pessoa tinha algum misticismo, algo místico, algo sobrenatural sobre ela para revelar ou para fazer aquela determinada situação. Então, olha só, versículo 9 diz que ele praticava o quê? Mágica, magia. E um ponto que nós vamos observar, ele iludia, né? Versículo 9 diz, iludindo a quem? O povo de Samaria. Nós vamos ver nesse texto de hoje, aqui no versículo 9, depois no versículo 11 e lá no versículo 13, a mesma palavra, né, que aqui o João Ferreira de Almeida, ele vai trabalhar na ARA a ideia de iludido, ou iludindo, ou maravilhado, ou espantado, ou deixar
atônito. É mais ou menos isso. Então, quando ele realizava as suas magias, o Simão, ele iludia a quem? Ao povo de Samaria. Então, provavelmente, Lucas, ao fazer esse registro, ele deixa claro que quando a palavra restauradora trazida por Filipe aos samaritanos, a mente, né, o espanto, a atenção dos samaritanos estava voltada para quem? Para Simão, o mágico, né? E a gente vai ver que isso não vai permanecer a partir do momento que a palavra do Senhor chegar onde? Aquela cidade. Agora, olha um ponto. Ele não só praticava mágica, ele iludia as pessoas, mas ele se portava de que modo? No versículo 9, lá no finalzinho, ele se portava de que modo? O Simão, o mágico. Dizia que era importante, né? Tanto importante. Ele se dizia importante. Uma palavrinha no original, bem interessante aqui, ele se dizia grande. No original, a palavrinha é grande. Então, ele se dizia grande, poderoso. Se ele é grande, significa que outras pessoas que pudessem querer se equiparar a ele, sendo ele grande, né? As outras pessoas seriam o quê? Insignificantes, pequenas, sem importância. Por quê? Porque, como foi até traduzido na NVI, aqui eu trouxe a tradução da NVI, ele se dizia muito importante. Ele não era qualquer um, na perspectiva dele. Então, ele se portava, né, dessa forma. Como a gente vai observar também, lá no versículo 10, logo no início, qual foi a reação do povo, né, diante de tudo isso, diante da magia lá de Simão, o fato de ele se dizer ou se colocar como alguém muito importante, alguém grande. Como é que o povo reagiu diante disso? Versículo 10. Na minha versão aqui, Pode falar. diz que esse homem é Ele o dizia poder que ele de era Deus. uma Ele é grande um grande virtude de poder. Deus. Rapidinho, rapidinho, irmão Aníbal. Pode falar, Fernando. Já lhe passo, irmão Aníbal. Pode falar, Fernando. Aqui na minha versão ele diz: esse homem é o poder de Deus. Ele é o Isso, grande poder. isso. Isso no finalzinho, né? Ele vai trabalhar essa ideia. Mas no início, né? Ele vai trabalhar, ele vai dizer assim, de que forma o povo reagiu diante das palavras ou da postura de quem? De Simão. Diga, pode falar, irmão Aníbal. Este é uma grande virtude de Deus. Ele se dizia uma grande virtude de Deus, né? O que ele estava Certo. fazendo. Mas olha um ponto que a gente vai observar, e aí eu quero trabalhar a perspectiva errada da restauração. De que forma o povo reagia? Do mais Todos rico davam ao mais ouvido, simples né, ao que dava ele importância. falava, tanto do menor ao maior. Isso. Todos davam ouvidos. Do mais rico ao Todos mais simples. davam ouvidos, né? Todos davam ouvidos. Do maior, ou seja, da pessoa mais importante da Samaria, a pessoa mais humilde. Eu acho que na NVI trabalha um ponto, né, Paulo? Do mais Simples e rico ao rico. mais pobre, não é isso? O mais simples e o mais rico. Isso, do mais simples ao mais rico. Então, esse é o ponto. Então, da pessoa mais humilde à pessoa mais importante, ou seja, do menor ao maior, todos eles estavam fazendo o quê? Dando Dava ouvidos atenção. a quem? Ao Simão Mágico. Um certo autor de um conto, né, de um livro muito conhecido, diz que quando ele escreve lá no livro dele um termo, como eu posso dizer assim, uma frase de um personagem do seu livro, ele diz: olha, quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E olha a condição que as pessoas estavam lá em Samaria. Simão, com toda essa postura, as pessoas estão fazendo o quê? Dando ouvidos. Quando não se tem o conhecimento de Deus, né? O que as pessoas fazem? Elas dão ouvidos. E aí que está o ponto. O povo reagiu recebendo, né? E dando atenção e ouvindo as palavras de quem? As palavras de Simão. Olha no versículo 10 aí como você trabalhou.
Fernando, ele diz lá no finalzinho, e as palavras do povo em relação a esse homem, baseado na reação de eles darem esse ouvido, o que eles diziam a respeito de Simão? Este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Ou seja, pela falta de conhecimento de Deus, o que os samaritanos estavam associando Simão a quem? A Deus. A Deus. Né? Pela mágica, por aquilo, pela ilusão que eles criavam, pelo fato de eles ficarem maravilhados com aquilo que que ele estava demonstrando, eles apontaram para Simão e disseram: olha, este é o poder de Deus chamado o grande poder. Mas aí que está o ponto. Se os samaritanos, de fato, não conheciam a Deus, como é que eles poderiam determinar que, de fato, Simão ele partia de Deus? Aí você começa a entender por que muitas pessoas hoje, ao ouvirem as mensagens mundo afora, e não olharem de maneira cuidadosa, como a própria palavra diz, examinai as Escrituras, porque julgais nela ter a vida eterna, por que elas se deixam levar por ensinos que estão fora do contexto da palavra? Justamente pela falta de conhecimento, justamente por, bem, eu não sei para onde eu vou, então qualquer caminho para mim, o quê? Para mim serve. Precisamos tomar cuidado. Diga, Fernando. Só para te ajudar, quando tu falou aí que as pessoas não sabem para onde elas vão, quando elas não têm conhecimento da palavra, hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela me disse que ela estava muito angustiada, muito, como é que ela disse, com depressão, e ela foi como é que chama? Num benzedor. Daí eu falei para ele de Jesus, né, e falei da palavra. Eu já li 4 livros de Jeová. Quer dizer que a conversa é um pouco mais, tem que ser um pouquinho mais demorada, né? Uhum. Então, as pessoas não sabem para onde vão, e é o que acontecia ali, eles não conheciam a palavra de Deus, e elas se inspiravam no que aparecia, né? O que aparecia ser um pouco mais forte que eles iam atrás, né? Obrigado, Sam. Uhum. As pessoas hoje, se a gente olhar para o contexto, secular, o que as pessoas buscam? Né? Um jovem, quando sai da escola para o mercado de trabalho, quando ele sai, né, na realidade física, o que ele quer? Ele quer um ótimo emprego, ele quer saúde, ele quer recurso financeiro, não é verdade? E aí a gente vê as mensagens anunciadas hoje. Venha para Jesus e você vai ter o quê? Saúde. Venha para Jesus e você, né, vai ter um ótimo emprego, você vai ter prosperidade. Venha para Jesus, né? Ou pare de sofrer, venha para Jesus. Olha a ideia. Por quê? Porque eles vão atacar esses Simãos dos tempos modernos, eles vão falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eles vão ir e atender os desejos do coração de quem? Dessas pessoas. E o que as pessoas se portam do quê? Da mesma forma como se portaram diante de Simão, dando o quê? Dando ouvidos. Mas um ponto que a gente pode perceber é: e eles o seguiam, versículo 11, eles os seguiam, pois ele os havia iludido. Olha aí, iludido. A ideia qual é? Eles ficaram tão cegos, tão maravilhados com aquilo, com os feitos, né, entre aspas, maravilhosos, fantásticos, sobrenaturais de Simão, que eles se voltaram para o quê? Se voltaram para ele. E aí, para a gente fechar aqui o versículo 11, pois eles os havia iludido com o quê? Com a sua mágica. Durante o quê? Muito tempo. Por isso que eu trabalhei a ideia de um prefácio, porque aqui, né, Filipe, ao chegar em Samaria, é esse ambiente que ele vai encontrar, né, em relação ao quê? Ao coração, aos ouvidos de quem?
dos samaritanos. Diga, irmão José Augusto. Ô, glória, que maravilha, Alessandro. E como você mostrou através do Espírito, glória a Deus, os interesses da pessoa envolvida. E aí eu penso que não somente para aqueles que ficaram cegos, não somente aqueles que não conhecem a palavra, e muitos que conhecem, e muitos que são tão estudados, né? E se deixa levar, porque, como você falou, também existem esses interesses do evangelho fácil, da prosperidade. Olha como esse homem era bem visto. Então, outros também querem ser bem visto, famoso, poderoso. O que é que está por trás de uma pessoa que conhece tanto a Bíblia acreditar em tamanha mentira? Aí a gente... Será que essa pessoa está buscando aquela posição? Tá, né? Ou aquela melhoria? Tá, né? Então é isso que está fazendo cegá-lo. Glória a Deus, Alessandro. Glória a Deus. E aí é um ponto que precisamos observar, né? As pessoas realmente precisam buscar aquilo que de fato é necessário, né? Por exemplo, como eu citei a ideia de saúde, de cura, de prosperidade, mas Jesus veio para quê? Lembra as palavras do anjo para José, quando ele havia deixado Maria em secreto? O anjo, ao se revelar para José, disse: olha, ele vai vir para o quê? Para remir os povos dos seus pecados. Qual era o objetivo da vinda de Jesus? É restaurar, né, o homem à presença de quem? A presença de Deus. Para que o homem, agora santo, remido, tendo a presença de Deus, possa estar diante de quem? Diante dele, fazendo aquilo que ele determina. Obrigado, irmão José Augusto. PC. É interessante, né, que hoje a gente vê essas empresas, eu não chamo nem de igreja, tá? Eu chamo de empresas. Elas têm o momento dela lá para empresários, né? Um culto para empresários, para você, né, pensando nisso aí. E para impressionar, um momento de cura e libertação. Você não vê nada falando da salvação, aquilo que Jesus veio, né? É o que a gente olha hoje em todas as empresas, todas. E são grandes empresas, grandes negócios, né? Eles querem só, infelizmente, a gente fica triste com isso, porque eu conheço várias pessoas, como o irmão acabou de falar, pessoas que, na verdade, são pessoas que acham que têm conhecimento da palavra, né? Como nós fizemos a aula ontem com o irmão Josué de Apocalipse, muitos estavam lá, né? Você vê pessoas falando, ainda trazendo para os dias de hoje aquilo que foi mencionado para aquela época. Então, a gente sabe que as pessoas, infelizmente, elas estão completamente cegas. Por isso que é importante orar corretamente, né? Pedir o conhecimento da palavra do Senhor. Isso mesmo. Precisamos, porque a igreja hoje, os discípulos hoje, têm o papel de levar a realidade da restauração de Deus. Olha só, olha o que Filipe fez lá na Samaria, versículo 12. Quando, porém, deram crédito a Filipe que os evangelizava, olha lá, 8:12. Quando, porém, deram crédito, o que é dar crédito? Eles ouviram, tiveram a compreensão, né, daquilo que estava sendo dito por Filipe. E o que Filipe estava fazendo? Filipe estava levando a boa notícia para quem? Para os samaritanos. Para os samaritanos. E qual era a boa notícia? Que lá, né, semanas atrás, Deus, né, entregou a quem? Ao seu único filho. Ele teve seu sangue derramado. Ele foi sepultado, ele ressuscitou, né? E ele prometeu para que os discípulos ficassem em Jerusalém. Para quê? Para que a partir daí ele desse início ao quê? Ao seu reino, né? Dentro do contexto de Atos, ao reino restaurado. Ou seja, restaurar não só aos 12, os 120 que ali estavam no começo de Atos, mas todos aqueles que ouvirem a mensagem restauradora de quem? De Jesus. E o que eles fizeram? Eles deram crédito. E a forma, né,
que eles deram crédito na palavra, naquilo que era pregado por Filipe. Observe o versículo 12. O que Filipe pregava? Deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do quê? Olha aí, ó, o reino de Deus. O reino de Deus. Todos aqueles que ouvem, obedecem, entendem a importância e o propósito do batismo e se submetem ao batismo bíblico, eles recebem o perdão de pecados, a presença do Espírito Santo, e como o próprio Jesus disse lá em João capítulo 3, né, para Nicodemos, essas pessoas vão ser o quê? Elas vão entrar onde? No reino de Deus. Se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. E o que Filipe está pregando? O reino. O reino de quem? Dele? De modo meu e seu? Não. Ele está pregando o reino de Deus. Ele está pregando o reino de Deus. E o que mais ele pregava? E ele pregava a respeito do nome de Jesus Cristo. Quem é que faz a diferença na nossa vida? Quem é que derramou o sangue em nosso favor? Quem é aquele que nos liberta, nos perdoa, faz a remissão dos nossos pecados? É Jesus. Quem nos prometeu o Santo Espírito de Deus? Quem que nos disse que ele vai, mas um dia ele vai voltar, porque ele vai fazer morada, para que onde ele esteja, eu e você também estejamos. Quem foi que disse isso? Jesus. Quem disse que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida? E ele é o único que dá acesso à presença de Deus. Jesus. Agora, pasmem vocês. Assim como Simão estava se engrandecendo, muitos homens hoje têm se colocado acima de Jesus. Mas a admiração maior não é que os homens se coloquem assim como Simão, inflados diante da presença das pessoas. É as pessoas darem ouvidos a esse tipo de mensagem, ignorando de fato quem é Jesus, e ignorando de fato a importância do reino e fazer parte desse reino restaurado. Pode falar, irmão Edson. Alessandro, só para fazer uma comparação, você citou aí João 3, em João 4, a gente tem aí a passagem de Jesus lá no poço de Jacó, na Samaria, isso, certo? Então, você vê, mesmo Jesus passando lá na Samaria, pregando, né? Não me recordo quanto tempo Jesus esteve na Samaria, né, pregando, levando a palavra, mas você vê, mesmo Jesus estando lá, né, o povo também foi induzido ao erro. E hoje, nós não temos Jesus, mas nós temos a palavra, né? Você tem toda a mensagem de Deus na palavra e as pessoas continuam errando, né? Continuam buscando caminhos diferentes. Isso. Né? Então, era isso aí o comentário. Agradecido, irmão. Irmão João Verdun. Amado, nós sempre falamos, né, que nós temos que orar muito para entender o plano de Deus, né? Então a gente sabe que Deus amou o mundo de tal maneira, manda o Filho escolhe 12 homens para que eles, sempre aos pés dele, ouvindo e guardando, se tornando a mente de Jesus, deu continuidade, deram seus corpos, foram sacrificados, martirizados, mas eles deixaram a igreja vindo até nós hoje, graças a esses homens. E aí Jesus disse que não nos abandonaria. E nós agora recebemos o Espírito e temos a palavra, porque fomos separados. Isso. E nós temos que entender que a Bíblia Sagrada não foi feita para as pessoas do mundo, que elas vão ler e vão usar, vão fazer dinheiro através delas. Elas foram escritas para aquele povo separado que somos nós hoje aqui, para que a gente se fortaleça, para poder tirar essas pessoas ali, como eu fui tirado pela palavra. Graças a Deus eu ouvi o irmão Jair pelo rádio e eu encontrei a igreja que eu vim do interior procurando essa igreja. Hoje estamos aqui lendo esse livro, porque esse livro foi nos dado para aqueles que Deus se revela. Então nós temos que entender que as coisas escritas hoje aqui, nós sabemos que as pessoas não vão ser influenciadas por elas. Quando nós falarmos,
vamos ser debochados e criticados. Mas o interessante é que nós não se orgulhamos daquilo que falamos e ensinamos. Simplesmente, né, como o Moacir Scliar falou no livro dele, né, é de extrema necessidade que cada soldado marche pelo mestre, proclamando com precisão a mensagem de Deus, até que as pessoas saibam o que evitar e o que realizar, do que fugir e o que seguir. E isso serve para nós, para que a gente, aquele que estejam forte não caia, para que a gente amamos os fracos dentro da igreja, para que todos nós chegamos a um nível cada vez mais apressado de salvação, e aí por diante. Por isso que estamos aqui, Deus nos deixou aqui para isso, para salvar, e a gente lutar contra essa carne aqui para não nos levar de volta, né? Isso. E um ponto que a gente percebe, irmão João Verdun, irmãos, é que eles, ao ouvir a respeito do reino de Deus e a respeito do poder, da importância de Jesus, né? Quando se fala a ideia de nome ou noma, autoridade, o poder de quem? O poder de Jesus. Sabe o que essas pessoas fizeram? Elas foram batizadas, porque elas entenderam que por meio do batismo, tendo o entendimento do propósito, ela, por meio do nome de Jesus, por meio, né, que elas seriam acrescentadas ao reino de Deus, elas foram o quê? Batizadas. Agora, quem foram batizados? Crianças? Bebês? Não. Homens e mulheres. O termo para homem e o termo para mulher aqui são pessoas maduras, pessoas adultas, ou seja, pessoas que entendem quem é Jesus, pessoas que entendem e processam na sua mente o sacrifício de Jesus, o propósito da vinda de Jesus. Por que Deus, né, subjugou o Filho? E qual foi o propósito disso e o reflexo desse propósito na vida daqueles que confessam Jesus como seu Senhor e Salvador e manifestam essa fé, como nós vimos aqui no versículo 12, através do batismo, para perdão de pecados, como fala a palavra em Atos 2,38, né? Para perdão de pecados e receber o dom do Espírito Santo, e para ser acrescentado aonde? No reino de Deus. Não é no reino dos homens, é no reino de Deus. E se o reino é de Deus, quem é que manda no reino? É Deus. Aqueles que estão no reino vão ouvir a palavra de quem? Dos homens? Não, vão ouvir a palavra de Deus. Por isso que nós temos o quê? A palavra, para que através dela saibamos aquilo que agrada a Deus. E quando fizermos aquilo que é contrário, opa, a gente já sabe isso, a palavra de Deus não diz. Ou mesmo que alguém faça, a igreja, a irmandade, os discípulos, por amor daquela pessoa, por meio da palavra, vão levar a orientação para que ela entenda, opa, você não está agindo como um cidadão do reino de Deus. Então, se você realmente deseja permanecer na restauração, ouça a palavra, se arrependa e mude. Siga, não aos homens, não ao seu pensamento, mas à vontade de quem? A vontade do Senhor. Por quê? Porque aqueles que foram batizados são homens e mulheres. Homens e mulheres. Não são crianças. Não são, usar um termo aqui, não são moleques, pessoas imaturas. São homens e mulheres, pessoas com entendimento a respeito da importância desse momento. Diga, Fernando. Eu estava observando aqui o poder dessa palavra restauradora, né? Que até mesmo esse Simão, que era um ilusionista, um mágico, um feiticeiro, ele devia se sentir muito orgulhoso, porque todos, inclusive quem era mais simples e quem era de mais elevado, acreditava nele. E ele ouviu essa palavra de restauração e se restaurou, né? Ele foi batizado e deixou aquilo tudo para trás, né? Importante essa palavra, né? Isso. E é o que a gente observa no versículo 13 aqui, né, Fernando? O próprio Simão abraçou a fé, ele reconheceu, ele viu, opa, que poder é esse? Esse daí eu nunca vi. Não me passaram esse, né? Eu não tinha ideia disso, de tão maravilhado, a gente vai ver o termo lá,
que é usado no versículo 9 e no versículo 11, a ideia de iludir, né? Ou iludir, a gente vai perceber que vai acontecer a mesma coisa com quem? Com o próprio Simão. Olha lá no versículo 13, na segunda parte, diz: acompanhava Filipe, observando extasiado os sinais. Ele mesmo ficou maravilhado. Por quê? Ele não se dizia ser grande. Lembra lá no final do versículo 9? Ele se dizia, ele insinuava ser algo assim poderoso, grande, importante. Mas aí ele viu que ele não era nada. Por quê? Porque o poder não vinha de Filipe. O poder vinha de quem? Do Senhor. E aí que está o ponto, né? Ele estaria concorrendo com Filipe? Não. Se ele desejasse, como a gente vai já ver, buscasse o contrário, ele estaria concorrendo diretamente com quem? Com o Senhor. Só que ele, né, é incomparavelmente muito menor do que quem? Do que o Senhor. Olha a ação dos apóstolos, versículo 14. Diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João. Versículo 15: os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Aqui, para a gente abrir um aspas, para não ficar dúvida, quando Lucas ele vai usar essa estrutura para que recebessem o Espírito Santo. Na realidade, ele não está trabalhando que essas pessoas em Samaria tinham ausência do Espírito, ou que o batismo que eles receberam, como a gente viu lá no versículo 12, não concedeu a eles o Espírito Santo. Tá? A gente vai já observar aqui, eu vou trazer, né, um texto para a gente poder ter essa orientação. Continuando, versículo 16, ele diz lá: porquanto não havia ainda descido. Descido o quê? Continuando, versículo 16. Porquanto não havia descido ainda, né, sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Quando Lucas vai fazer o uso dessa estrutura, lá no versículo 15, os quais, descendo para lá, oraram para que recebessem o Espírito Santo. 16, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles. Só que olha o detalhe, quando ele finaliza o versículo 16, o que ele diz? Mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. O que diz lá em Atos capítulo 2, versículo 38? Arrependei-vos, né, Pedro, diante da multidão lá no dia de Pentecostes, arrependei-vos, para que cada um de vós seja batizado em nome de quem? Em nome de Jesus Cristo. O mesmo batismo que eles receberam lá em Samaria é o mesmo batismo que está sendo feito, realizado aonde? Em Atos capítulo 2, versículo 38. E eu perceba que eles seriam batizados em nome de Jesus para quê? Para perdão de pecados e para recebimento, né, para receberes o dom, ou seja, a presença do Espírito. E aí que está o ponto. Na estrutura trazida por Lucas, quando ele fala que não havia ainda descido sobre eles, né? A ideia aqui não é referência ao dom do Espírito, porque se nós observarmos lá no versículo 16, ele diz porque eles só haviam, mas somente haviam sido batizados em nome de Jesus. Atos 2:38, os discípulos foram batizados em nome de Jesus. E eles receberam o quê? O perdão de pecados e a presença. Aqui, que Lucas vai trabalhar, é a ideia dos dons. São duas coisas diferentes. O dom do Espírito, que é justamente o presente, o receber do Espírito, que, biblicamente falando, nós recebemos a presença do Espírito em que momento? Acabamos de ler em Atos 2:38, no batismo. Do batismo nas águas. Agora, os dons.
Aqui no contexto dele, diferente do nosso hoje, eles recebiam os dons através do quê? Naquele primeiro momento, através da imposição de mãos. Olha só o versículo 17. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. E aí que está o ponto. Mais uma vez, quando fala a ideia de receber o Espírito, não é o dom do Espírito, mas é justamente os dons que seriam concedidos através da imposição de mãos. Anote aí, lá em Atos capítulo 9, aliás, desculpa, 19, versículos 5 e 6. Atos 19, versículos 5 e 6. Vamos trazer aqui no próprio contexto, uma situação ocorrida lá em Éfeso. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. Atos 19, 5 e 6. Diz assim: E os que ouviram e os que os ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Olha lá, tem alguma diferença do batismo dos samaritanos? Não. Tem alguma diferença do batismo lá de Atos capítulo 2, 38? Não. Eles foram batizados com o poder ou na autoridade de quem? De Jesus. Só que olha um ponto que a gente vai observar no versículo 6, 19, 6. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E qual foi a ideia, né? Qual foi a ideia de colocar as mãos? A partir do momento que Paulo impôs sobre eles as mãos, eles passaram a fazer o quê? Versículo 6. Vai em língua. Falar em outros idiomas e passaram a profetizar, a falar da parte de quem? A falar a respeito da parte de Deus. E aí que está o ponto. Em que momento isso aconteceu? A partir do momento que Paulo impôs sobre eles as mãos. Aqui nós estamos vendo duas coisas distintas, como eu expliquei. O batismo, né, recebe, como a gente viu em Atos 2,38, no exemplo dos samaritanos, a presença do Espírito. Só que nós vamos ver pelo contexto aqui de eles estarem sendo dispersos, de anunciarem fora de Jerusalém, em outras partes, vai ser necessário para eles o quê? Os dons. Tanto lá no contexto de Éfeso, como a gente está lendo no capítulo 19, como lá no contexto de Atos capítulo 8, entre os próprios samaritanos, vai ser necessária a ação de quem? A ação de Deus por meio dos dons milagrosos. O falar em outras línguas e ao dom de profecia e outros. Aqui ele cita somente dois no contexto lá de Éfeso, capítulo 19. Então, a gente pode perceber que o termo usado por Lucas não está dizendo que o batismo dos samaritanos houve ausência do Espírito Santo. Na realidade, os apóstolos foram lá para impor as mãos, para capacitá-los na edificação entre eles e na propagação da palavra. Deu para entender? Ficou alguma dúvida aqui nesse ponto? Tranquilo? E naquele momento ali, só aqueles que foram impostos as mãos que falavam isso, né? Depois nunca mais. Isso, né? Isso. Tanto é, Fernando, que quem determinava era Deus, né? A gente vê isso no contexto lá de 1 Coríntios 12 até o 14, que não é o homem que escolhe, não é o homem que escolhe, quem que concede é o Espírito Santo. Se vai profetizar, se vai falar em outros idiomas, se vai interpretar esses idiomas e etc. Quem determina, quem concede é quem? É o Senhor. Então, é um ponto só para esclarecer. Eles impunham a mão. O apóstolo não dizia lá, Pedro e João diziam, olha, fala em línguas, profetiza, não. Eles só impunham a mão. Isso cabia a quem? À vontade do Senhor. Tranquilo? Só para esclarecer, irmãos, porque eu mesmo já ouvi muitas pessoas falando, então, professor, então a pessoa é batizada, ela não tem o Espírito Santo. É necessário vir alguém pôr a mão para que a partir daí ela receba o Espírito? Não. A gente pode considerar o contexto deles. O nosso contexto hoje, ele é diferente.
ok? Sandro, só uma Pode dúvida, falar. mas isso não é só porque foi o batismo de João que tinha que... Não, mas perceba, eles foram batizados por Filipe. Se a senhora olhar lá no versículo 16, no finalzinho, observe comigo. Mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. 16b, eles foram batizados em nome de Jesus. Assim como, por isso que eu citei os dois exemplos. No texto anterior, eu usei 8,16 e depois eu coloquei Atos 2,38. A gente pode ver que ambos é citado que eles foram batizados em nome de Jesus. Ou seja, para perdão de pecados e para receber o dom, ou seja, a presença do Espírito Santo. Deu para entender, irmã Jovina? Eu, Tranquilo? Era Pode falar, Sérgio. É que João, irmã, João, eu não sei se a senhora está falando disso aí, mas teve João que só fez o batismo do arrependimento. E quando essas pessoas foram batizadas, elas foram batizadas para arrependimento, para perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Tanto é que eu usei 8,16, que ele enfatiza, né, lá no finalzinho, que eles foram batizados, tendo sido batizados em um nome, ou seja, na autoridade do Senhor Jesus. Ou seja, só que aqui é porque a no gente pode texto, André, ele fala assim, ó, então Paulo perguntou, em que, pois, foste batizado? Ele responde, não, eu entendi agora a sua colocação. Lá eu estou usando Atos capítulo 19, 5 e 6, a parte do batismo, porque para a gente poder entender que eles só passaram a falar em línguas e a profetizar, não no momento em que eles foram batizados, mas no momento em que Paulo impôs sobre eles as mãos. Aí que está o ponto. A mesma coisa aconteceu lá em Samaria. Porque na estrutura, se a gente observa lá em Atos 8, 16, aliás, 15, 16 e 17, algumas pessoas pregam e dizem, o batismo em nome de Jesus, as pessoas não recebem o Espírito, porque os samaritanos não receberam o Espírito Santo. Só que aqui, Lucas, ao usar essa estrutura, ele não está se referindo ao dom por meio de imposição. Ele não está falando a respeito do dom do Espírito, ou seja, a presença. A presença do Espírito, como nós vimos em Atos 2,38, é concedida através do batismo. Os dons, o falar em línguas, né, os dons miraculosos, no contexto de Atos, aqui lá no primeiro século, ele era mediante a imposição de mão da parte de quem? Dos apóstolos. Por isso que Pedro e João foram lá e colocaram a mão sobre eles para que Deus os capacitasse. Para que Deus os capacitasse. Aí eu usei Atos 19 para a gente poder perceber que Paulo, após batizar aqueles 12 homens, depois disso, o que ele faz? Ele impõe as mãos e aí sim, eles passam a falar em línguas e profetizar. Mas a presença do Espírito eles receberam em que momento? Por meio do batismo. Deu para esclarecer? Tranquilo? Irmã Jovina, quando Paulo pergunta para eles lá, no versículo 4, Paulo pergunta para ele, né? No 3, Paulo pergunta para eles, em Atos 19, qual é o batismo que eles tinham recebido. E eles responderam que era o batismo de João, responderam, né? Então, Paulo responde para ele, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo, né? Mas no 5 já entra, ouvindo isso, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, é que Paulo impôs as mãos sobre eles. Primeiro eles foram batizados, batismo normal, que a senhora e eu tivemos. E depois Paulo impôs as mãos sobre aqueles 12 homens. Tá? Eu queria perguntar outra coisa, Sandra, assim, ó, Pergunte, dona só Jovina. para tirar uma dúvida de novo, porque assim, se uma pessoa vem de uma denominação, no caso, aí ela vem para a igreja e ela diz que foi batizada. E a gente pode, a igreja, caso pode aceitar, como se foi um batismo
batismo correto, no caso, batismo bíblico, ou se ela se batizou de uma outra maneira, como é que fica isso? Porque normalmente no contexto denominacional as pessoas sempre vão dizer que elas foram batizadas da maneira bíblica. O que a gente precisa fazer, algo que o Brian ensinou lá na década de 90, quando esteve aqui, e assim, com o DBF eu também trabalho, é justamente fazer como se fosse uma entrevista. No DBF tem um formulário que as pessoas preenchem, né? E aí, por exemplo, no contexto denominacional, é pregado em 99,9% fé somente. Levante a sua mão e aceite no seu coração Jesus como seu Senhor e Salvador. Venha até aqui à frente, eu vou orar por você, a oração do pecador, né? Aí vai lá no encontro com Deus, aí faz aquela, passa a necessidade, passa sono, aí cai no momento que alguém está trazendo uma palavra, você foi batizado com o Espírito Santo. Por quê? Porque você creu. Então, a ideia deles é baseada numa fé subjetiva, na fé somente. Só que aí está o ponto. Eles batizam, mas quando a pessoa é levada ao batismo, meses, semanas, algumas pessoas anos depois, ela é batizada, mas antes mesmo de ela ser batizada, naquele momento que ela levantou a mão, ela já foi salva. Sem o batismo. Sem o batismo. Isso não é E é batismo isso que é bíblico. Aí, pregado. nesse caso, tem que trabalhar com essa pessoa para Isso, ela entender o que é o isso, batismo e ser isso. batizada. Primeiro, como o irmão Brian dizia aqui, dando a sugestão para os irmãos, pergunte dela, você foi salva como? E aí ela vai dizer, você anota. Agora vamos olhar na Bíblia. Aí você lê na Bíblia, porque se você não pergunta, ela vai tomar para si aquilo que a Bíblia diz. E no final de tudo, ela vai dizer que ela foi batizada desse jeito que a Bíblia foi ensinada. Só que se você anota, ela espera lá. Você disse que você foi salva no momento que você levantou a mão, mas a Bíblia não está dizendo isso. Está dizendo aqui? Não. Então você foi de fato salva, e aí a senhora está vendo? Então vai havendo as contradições. Para quê? Para que ela entenda que ela não foi ensinada da maneira bíblica. O nosso ponto é justamente direcionar as pessoas para que elas possam entender a condição dela diante do plano de Deus. E ela não estando enquadrada dentro daquilo que Deus ensina, mas ao invés disso ela foi levada pelo ensino dos homens, o que é necessário que ela faça? Duas coisas. Aliás, uma coisa só. Ou ela ouve e continua obedecendo a doutrina dos homens, ou ela se arrepende e passa a obedecer à vontade do Senhor. Tranquilo, irmã Jovina? Tá certo, senhor. Obrigada. Rapidamente, dispõe, irmã Jovina, rapidamente, Paulo e José Augusto, para a gente poder finalizar aqui. Diga, Paulo. Eu queria ajudar a minha Jovina, porque eu venho de denominação, sabe? E eu estudei 2 anos com o irmão Randall, e foi exatamente isso. Eu tive que observar muito, porque eu estudando com o irmão Randall, eu passei a ir na congregação com ele, que os cultos eram na casa dele, mas a minha esposa, ela até hoje, ela ainda vai nessa denominação, isso quando eu levo, muito tempo que eu não levo. Mas eu comecei a observar exatamente isso que tu acabou de falar, para eu poder prestar bem atenção nesse fator, né? Porque eu não lembrava, essa é a realidade, eu não lembrava. Olha só que interessante. Toda vez que chegava esse momento de apelo, ele falava: quem aceitou Jesus como seu único Salvador, quem está voltando para a igreja e quem quer se batizar. Olha só. Você, quando tem entendimento do batismo, você já quer se batizar. Você aceitou que você já quer se batizar. O que aconteceu com eu vai acontecer conosco nas próximas aulas aí, né? Então, assim, e outra coisa interessante, que eu também observei, ele fala, Jesus também foi batizado, né? O batismo de João Batista. Ele fala bem claro isso aí, na denominação que eu ia. E quando você questiona se o batismo faz parte da salvação, eles falam que não, que você precisa somente crer. Porque eles falam exatamente aquilo que a gente ouve. E o ladrão na cruz? Né? Mas é aquilo que nós já sabemos. Jesus passou a dar essa informação depois dos 40 dias que ele ressuscitou, né?
ele ressuscitou e passou aos apóstolos. Então, a gente tem que observar realmente as Escrituras para poder ver se o batismo que nós realmente tivemos, né? Quer dizer, que se aquele mergulho que nós tivemos realmente é a imersão correta, né? É o batismo bíblico, né? Então, assim, eu realmente vim depois a fazer corretamente com entendimento de que aquilo faz parte do processo de salvação. Amém. Obrigado, Paulo. Diga aí, irmão José Augusto. Ô, glórias, eu compreendo que a igreja tem nos ensinado, é como o apóstolo Paulo disse aqui, né? Que o batismo de João era para transformação do seu comportamento, com arrependimento e preparo para Jesus. Já o de Jesus, Jesus batizava para arrependimento e recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo veio após a morte de Jesus. E é como é importante, o próprio Jesus deu o exemplo de ser batizado e também para nós aguardávamos agora o perdão e o Espírito Santo. Então, essa é a diferença. Eles haviam se batizado só no batismo de João, mas não tinha o Espírito Santo, porque o Espírito Santo só veio depois de Jesus. Quando o próprio João falou, após mim vem aquele que batizará com fogo, com espírito e fogo, né? O fogo e espírito. Isso. Então, glória a Deus. Mateus capítulo 3. E aí, muito obrigado, irmão José Augusto. E aí, um ponto que a gente observa, por que eu trouxe isso? Por que eu atentei e pensei nesses detalhes? Porque as pessoas perguntam. Muitas pessoas se deixam levar, ignoram a ideia do batismo, muitas vezes dizem, olha, não tem que ter a imposição de mão do homem de Deus para eu poder receber a presença do Espírito. Aí aparece, nos tempos modernos, um Simão do Espírito Santo, né? Que agora a mágica é usando o nome do Espírito Santo, e aí ele vai lá e põe a mão. E aí, como é espírito, não dá para a pessoa sentir, ela se baseia na fé naquele homem, e aí ela se diz agora com a presença do Espírito. E aí é um cuidado que a gente precisa ter. Para a gente fechar aqui, só passar aqui rapidinho. Então, olha a ambição de Simão. Ele chega para eles, né, e diz, olha, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos, né, as pessoas recebiam os dons, ou seja, não é descrito aqui, não é descrito os dons que eles receberam, mas perceba bem no versículo 18, era visível, não só para Simão, mas para as outras pessoas, o recebimento dos dons. Porque, olha lá, vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem as mãos, o que acontecia com as pessoas? Né? Era concedido o Espírito. Ou seja, provavelmente elas passavam a fazer coisas que elas não faziam antes. Ou seja, o uso dos dons espirituais. E isso era claro, era visível. O que ele fez? Ele oferece dinheiro para Pedro e João, e diz, concedei-me também a este poder. Olha a ambição dele, né? Olha a ambição. Ontem e hoje eu estava vendo um vídeo, né? No YouTube, no Instagram, de um homem, né? Que fizeram a montagem, modo de dizer, tá? Que um determinado profeta, né? Que se diz com a mão poderosa de Deus, num determinado momento do culto, ele vai lá e dá a palavra para as pessoas dizerem que foram curadas. E aí, rapidamente, em uns 7 a 10 momentos diferentes, a pessoa dizia, eu fui curado disso. Aí, numa outra imagem, a mesma pessoa, num outro momento, num outro culto, dizendo, eu fui curada disso. E aí a gente pode perceber que muitas pessoas hoje estão dando ouvidos a Simão, a muitos Simãos, né? Mas ao invés de ouvirem a quem? A Jesus. Muitas pessoas estão pagando para ter esse poder sobrenatural do Espírito. Para o quê? Para poder também levar para outras pessoas, mas não visando a restauração, visando a ambição, visando o poder, visando o status, assim como o Simão, o mágico. E olha só, a palavra dele, para que aquele que eu impuser as mãos também receba o quê? O Espírito Santo. Olha a visão equivocada. Ele queria distribuir, achando ele que a distribuição cabia a quem? Aos apóstolos. Na realidade, não. E o que Pedro responde?
a realidade da restauração. O teu dinheiro seja contigo para o quê? Para perdição. Por quê? Porque no reino restaurado, o dinheiro, né, ele não tem essa finalidade. O dinheiro não é para levar, para comprar, para trazer status, é para contribuir, é para devolver, né? É para agradecer e reverenciar quem? Ao Senhor. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é o quê? Reto. Né? Arrepende-te, pois, da tua maldade. Olha lá, a proposta indecorosa lá de Simão diante dos apóstolos mostra o que ele tinha no seu coração. E ele tinha o quê? Maldade. Versículo 23, pois vejo que estais, olha só, ele é até redundante, vejo que estais em amargura de amargura, e ele está enlaçado, preso a injustiça. O termo iniquidade significa injustiça. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós somos justificados pela fé em quem? Em Jesus. Nos tornamos justos. Só que, no entanto, mesmo batizado, Simão, ele faz o quê? Ele tenta comprar. E o que Pedro está dizendo? Que nele há o quê? Amargura, que nele ele ainda está preso à injustiça. E aí, para a gente concluir, a restauração, então, ela continua em nossos dias. Na restauração, irmãos, o destaque não é para o mensageiro, não é para mim, não é para você, não é para nós. O destaque é para quem? É para Jesus. Jesus é aquele que morreu. Jesus é aquele que foi pregado naquela cruz. Jesus foi aquele que teve seu sangue derramado. É Jesus. Quem é o restaurador? É Jesus. E Deus é o autor deste plano. Lembra na queda do homem lá no Jardim do Éden, em Gênesis capítulo 3:15, quando Deus disse para a mulher, né, que ele faria suscitar um descendente que pisaria, né, a cabeça da serpente, e a serpente morderia o quê? O calcanhar. Não, Eva e Adão não entenderam nada. Os judeus no deserto não entenderam nada. Mas eu e você, ao lermos lá, hoje, tendo a palavra completa de Deus em nossas mãos, nós sabemos que ali é a primeira profecia messiânica falando a respeito de quem? A respeito de Jesus. O homem acabou de cair e Deus já está colocando, né, em andamento o seu plano de restauração. E aí, para a gente finalizar, o plano restaurador de Deus, irmãos, não faz acepção de pessoas. Deus oportunizou aos samaritanos. Os samaritanos manifestaram uma fé obediente ao serem batizados. Tanto homens como mulheres, eles foram o quê? Restaurados. Eu e você, assim como os Filipe e os apóstolos lá em Samaria, precisamos anunciar às pessoas que estão sendo enganadas, estão sendo lesadas no sentido assim, ouvindo uma palavra distorcida, se encantando com magia, se encantando com sinais, se encantando com palavras convincentes, doces. Eu e você precisamos fazer a diferença. Eu e você precisamos levar a restauração para quem? Para essas pessoas. No entanto, também eu e você não podemos esquecer de permanecer aonde? Na restauração do Senhor. Passa a palavra para o nosso irmão, o Fernando, para nos conduzir com a oração final e já agradecendo aos irmãos. Passamos um pouco do horário por causa das perguntas e tudo mais, mas isso é um detalhe. O importante é sairmos daqui entendendo, tendo a base da palavra para poder ajudar outras pessoas a não caírem na conversa dos Simãos, que estão mundo afora, iludindo as pessoas com curas e sinais. Fernando, com você, meu irmão. É verdade, é verdade. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por mais esse dia que tivemos hoje, por esse sopro de vida que tu nos deste nessa manhã, por um tão maravilhoso dia que tu nos deste também. Obrigado, Senhor, por esse estudo, por ter capacitado o irmão
Alessandro para nos passar esses ensinamentos, que nós possamos, Pai, aceitar esse teu poder restaurador pelo restauro do Espírito Santo, Pai. Que cada dia nós possamos ver ou refletir esse teu amor, sendo o espelho, teu espelho, Jesus. Que possamos cada dia mais aprender mais e mais a tua palavra e aumente, Pai, aumente cada vez mais a nossa fé. Que estejamos sempre ligados a Ti, que possamos sempre fazer o que Tu manda, ouvir a Tua palavra e sermos obedientes, Pai. Traga-nos, Pai, uma noite restauradora de sono, para que todos amanhã possamos novamente, com a Tua vontade, Pai, estarmos aqui para Te louvar e para Te amar. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado pela Tua igreja, obrigado pelos Teus servos que nos trazem esses ensinos. Te pedimos, Pai, em favor dos enfermos que hoje se encontram com a saúde debilitada, Pai. Olhe por todos, de acordo com a Tua vontade, Pai. Traga-os um alívio, um conforto. Sabemos que o Teu reino está próximo. E é isso que nós procuramos, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Teu Filho Jesus, pedimos e agradecemos. Amém. 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 Graças a Deus. Amém. Obrigado, Boa noite a irmãos. todos. Tenham uma boa noite. Deus abençoe. PC. Obrigado, Amador. Boa noite, Sandro, boa noite. Boa noite, irmão. Lica. Boa noite, boa noite a todos. Boa noite, Lica. Que Boa amado. noite. Boa noite. Paulo, garoto. Boa noite. Dona Boa Jovina, noite seu pra todos. Aníbal, amanhã eu vou pro lado daí. Oi, Ju. Ei, Alessandro, viu muito com a minha Valeu, queda? mano. Obrigada, Sandro. Deus abençoe. Não esquece do procedimento, Obrigado, viu? Alessandro. Boa noite, seu Augusto. Graças a Deus. Seu João Verdun, Fernando, seu Boa Paulo.